Então tá. Começar a falar? Pode. Namastê, queridos irmãos, queridas irmãs, queridas mães. É com muita alegria que eu vos dirijo a palavra. Meu nome é José Francisco Sommer. Bom, nós vamos fazer agora a invocação. Om Namah Shri Paramarishibhyo Yogibhya Shubhamastu Sarvajakatam. Om Bhuvar Om Swaha Om Mahaha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyanah Prachodayat. Om Namo Narayanaya, 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 Om Namo Narayanaya. Ok, então nós vamos começar a falar sobre o nosso tema, né? Em primeiro lugar, eu creio que todos isso já devem saber, porém, o que nós chamamos a Divina Mãe é a Brahma Shakti, né? É a energia de Brahman, né? Que se manifesta quando o Senhor Supremo interage no universo como criador, preservador e renovador ou reintegrador do universo. Então, aí é chamada Divina Mãe, né? Mas, é claro, a Divina Mãe, ela tem três aspectos. Uma é a transcendental, né? Sem forma, né? É isso, a energia de Brahman, né? E também ela está em toda a natureza. Ela é a mãe natureza, que nós chamamos de mãe natureza, é a própria Divina Mãe, sem dúvida nenhuma, né? Ok? Bom, além disso, ela se apresenta como uma entidade na jerarquia branca universal com corporificação deve para crítica. Ok? Muito bem. Agora, existe no Sri Lalita Sahasranama, que é uma obra que Subramania cita no prólogo do Bhagavad Gita, né? E diz o seguinte: Ekam Sat Vipra Bahudra Vadanti, né? Quer dizer, a verdade é una, mas os sábios se referem a ela através de vários caminhos, né? Em outras palavras, ela se manifesta de muitas formas, né? São inumeráveis formas que ela se apresenta, né? Ok? Né? Em geral, a gente se refere a ela como uma forma feminina do Ser Supremo, né? Quer dizer, na consciência, dentro dos limites da consciência humana, né? Quer dizer, quando eu falo consciência humana, são as três estados de consciência inferiores, né? Que são Jagrat, Vigília, Swapna e Sushupti, né? Quer dizer, vigília, né? Sono com sonho, sono profundo, né? Daí para cima temos os estados de superconsciência, né? Que é seria a Turiya, depois Turiatita, que aí não tem fim, né? Quer dizer, ela segue o caminho de Brahma Samípia, né? Essa é a nossa consciência, né? Ok? Muito bem. Agora, como forma feminina, todos sabem que Arjuna, ele recitou, por exortação do Senhor Krishna, né, a oração Durga Stotra, né? A segunda frase aparece assim, ó, Kumari Kali Kapali Kapile Krishna Pingale. Ora, Krishna Pingale, que é o vocativo, né? Krishna
Pingala, né? Se vocês consultarem o Avatar Rahasya, lá diz o seguinte, né? Que nós passamos por 16 formas de evolução, como também está lá no primeiro volume do Sanatana Dharma, né? Cada evolução tem um Krishna, dirigente da evolução. A energia que transcende todos os Krishnas dos 16 caminhos de evolução, né? Ela é chamada de Krishna Pingala. E ela não é feminina, ela é masculina, né? Vocês podem ver até pelo próprio nome, né? Pingala. Pingala significa corrente solar, né? Quer dizer, masculina, né? Então, quer dizer, temos dentro do próprio, apesar de ser, vamos dizer, a oração chamada Durga Stotra, né? Ela contém nomes da Divina Mãe como energia masculina também, né? Ok. Então, agora, eu vou falar sobre as imagens da Divina Mãe, né? As imagens que nós vamos apresentar é o que consta na tradição e também nos livros sagrados, né, que nos foram apresentados, né? Quer dizer, tem muitas imagens, né? Agora, claro que o artista, muitas vezes, não sabe bem o sentido místico, esotérico, né, de uma determinada imagem. Às vezes apresenta erros aí. E mesmo o sentimento do artista, às vezes, ele vai exprimir de forma diferente, né, as diversas imagens, né? Bom, é claro que há umas imagens que nós descartamos, né? Por exemplo, quando se trata da imagem de Kali, né? Existem umas imagens que são do domínio lá dos tântricos da mão esquerda, né? Que realmente não fazem parte da nossa linha, que é a linha da pureza, né? Ok? Muito bem. Agora, nós temos o seguinte, existem dias, né, que épocas que nós podemos nos comunicar assim, vamos dizer, por assim dizer, melhor com a grande mãe do universo, né? Ok? São chamados as ocasiões auspiciosas ou parvas, né? Também chamado de parvas. Bom, que ocasiões são essas? Aí, no segundo volume do Sanatana Dharma, segundo volume, hein? Diz lá o seguinte: quando há uma sincronização entre os ciclos de tempo do macrocosmo e os ciclos de tempo do corpo, né, microcosmo, né, há a ocorrência de um parva, né? E lá, num capítulo, né, no capítulo lá do segundo volume do Bhagavad Gita, né, nós temos lá umas definições desses parvas, ocasiões auspiciosas, né? Assim, começando o seguinte, né? No versículo 914, 915, no capítulo Significação da Sexta-feira, temos o seguinte, né? Eu vou ler, né, traduzido, né, o versículo, né? Os sábios, eu descreverei agora a natureza do Sankramana Parva, sexta-feira, né? Entre parênteses. Ocasião em que a Suprema Mãe, Yogadevi, sendo invocada, confere aos dasas boa sorte, firme prosperidade e todos os outros desejos e a vida longa em particular, né? Então, quer dizer que a sexta-feira é dedicada à Divina Mãe, né? No verso 777, 778, né, nós temos, né, o significado da lua cheia, né? Então, o verso diz o seguinte: o seguinte parva mencionado é o dia da lua cheia, e Yogadevi, Maheshwari, Mahalakshmi, Sarasvati
e outras manifestações da Suprema Mãe, sendo adoradas, conferem a desejada mais alta prosperidade, né? E a princípio mais importante, época de lua cheia, todos sabem que é o Vaishaka Purnima, né? Que é a lua cheia do mês de Vaishaka, né? Que seria abril, maio, né? Essa seria, então, a ocasião em que se dá a lua cheia, né? De Vaishaka Purnima. Okay? E outra coisa também, o verso 940, 942 e meio, né? Como é interessante que lá no Sanatana Dharma, às vezes, coloca meio verso, né? Como está aqui, 940, 942 e meio, né? Também diz o seguinte, que o 10º dia da lua crescente de cada mês também é um dia dedicado à Divina Mãe, né? Ok? Bom, depois desse introito, nós vamos agora o aspecto fundamental da Divina Mãe, fundamental, né? Que é Sri Yogadevi. O próprio nome já diz, né, que ela é a síntese, né, de todas as Shaktis, né? Ela é a síntese, né? As outras são particulares. Yogadevi é o aspecto geral, né? Ok? Muito bem. Ela é muitas vezes apresentada, né, como a forma feminina de Vishnu, né? Forma feminina de Vishnu, certo? Então, ela assume o nome de assume o nome de Narayani, né? E com esse nome, ela é considerada a expositora da consciência, né, no estado de superconsciência, né? Na hierarquia dos irmãos maiores, Sridhar Mandalam, ela é uma entidade, né, como eu já falei, de corporificação deve para a crítica, né? E ela é a rainha da divina jerarquia, né? Ok? E ela também é a rainha do universo, né? Ok? Ela, vamos dizer, ela manifesta a energia do próprio Senhor Narayana. E, muito bem. Então, vamos ver a imagem que nós temos aqui, né? Aparece aqui, né, a imagem de Sri Yogadevi, né? Ela está sobre um lótus vermelho, né? Às vezes também ela está sobre um lótus branco. A diferença é que o lótus vermelho simboliza a força da pureza, a energia da pureza, né? E o lótus branco é a própria pureza, né? Ok, então vamos ver aqui o seguinte, né? Ela tem 4 braços, 2 para baixo, né? Quer dizer, voltado para a terra e 2 para o céu, né? 2 para o céu, ok? Esses braços significam a superconsciência, né? Então, nós vemos o seguinte, no braço direito abaixado, ela segura um mala. Esse mala, entre outras coisas, significa aqui o processo da devoção para realizar o eu, né? A outra mão direita levantada, ela dá a bênção, responde com a bênção, né? No braço esquerdo levantado, ela segura um lótus vermelho também, né? E como eu falei, já significa o seguinte, aqui no caso, o desabrochar da pureza em nós, né? E com o braço abaixado, ela segura um camandalu que tem uma água que é, vamos dizer, a água viva, né? Isso a gente faz lembrar um pouco daquele encontro que tem no texto evangélico, né? Que Jesus encontrou com a samaritana, né? Ao lado do poço de Jacó, que tem 33 metros de profundidade, ainda existe hoje, né? Certo? E ele falou para ela que ela deveria pedir água viva, né? Bom, o que é essa água viva, né?
Eu falei o seguinte, que existe o poço, né, materialmente existente, né, o Poço de Jacó, que tem 33 metros de profundidade, né? Em medidas da época, seria 50 côvados, né? Porém, o Poço de Jacó realmente ele está dentro de nós também, né? Ele tem, ele tem 33 vértebras de profundidade, certo? Quer dizer, então está na coluna vertebral, né? Ok. E a água viva está no fundo do poço, está no, né, no Muladhara Chakra, né? Ok? Muito bem. Então, é justamente isso, por esse poço de Jacó interior, é que a Kundalini vai subir, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, o Shiva, como vocês quiserem falar, né? Ele vai se unir no Guru Chakra, né? E formando assim um casamento místico, né? Que é o verdadeiro Maituna, não aquele que o pessoal se refere a eles, né? É o casamento, né, místico, né? Entre, vamos dizer, o Espírito Santo e a Kundalini Shakti, que leva, então, à abertura do reino de Deus, né? A superconsciência, ok? Muito bem. Então, agora vamos ao seguinte. Na, eu vou, com relação à perna esquerda cruzada sobre a direita, eu vou deixar para falar um pouquinho depois. Né? Mas antes de tudo, vamos ver lá no fundo da imagem. Né? Ali existem, primeiro, uma representação da jerarquia branca universal, né? Embora não está assim, não está toda a jerarquia representada aqui, né? Tem os 4 Kumaras e os 7 rishis, né? Estão aí, né? Aí vocês estão vendo o seguinte, a floresta de Badarivana, né? Que é constituída por banianos, né? Embora aqui apareçam os pinheiros também, né? Mas isso é capricho do pintor, né? Ok? Do artista, né? Bom, o que significa isso? Badari é uma fruta simbólica, né, que aparece aqui, que existe é uma fruta tomada como símbolo, né? Existe no Oriente, lá na Índia, no sul da China, né? Então, Ivana é floresta, Vana é floresta, né? Mas tem outros significados, né? Como geralmente em sânscrito, uma palavra tem muitos significados, né? Por exemplo, Vana, né? O que pode significar Vana? Multidão, né? Delícia, aspirações ardentes, né? Ok? Estão vendo? Quer dizer, tem mais significado. Então, essa floresta, né? Na realidade, significa toda a humanidade, né? A humanidade é a floresta de Badarivana, né? Ok? Mas isto não significa que exista uma floresta lá nos Himalaias, né? Onde está a sede da jerarquia, né? Mas, em termos simbólicos, é isso, né? Tá? Bom, então, lá no fundo, vocês vão observar uma montanha do Himalaia, né? Himalaia é dali que a história sagrada fala que nasceu, né, uma Devi, né, que é referida também no Durga Stotra, né? Uma representa a inteligência intuitiva, né? Ok. Aí, agora vamos voltar aqui, ó. Nós temos, sim, antes disso, ela tem, na realidade, aqui não dá para ver muito bem, não, mas ela tem uma cabeleira muito grande, né? Muito longa, né? Que aqui não dá muito para ver, mas vocês vão ver nas outras imagens, fica muito claro, né? Essa cabeleira que está atrás, ela simboliza o manto de Maia, né? Ou véu de Ísis, como nos chamam, né? Quer dizer, então, Maia, como vocês sabem, é uma energia, né? Não, absolutamente não é ilusão, é uma energia que faz com que as coisas se apresentem diante de nós, não como realmente são, né? Mas faz-nos o que são, né?
Quer dizer, por exemplo, você vê, por exemplo, uma cobra com uma corda, por exemplo, né? Não é isso? Um pé de, uma perna de elefante com uma coluna, uma coisa assim, né? Quer dizer, aparece diferente. Então, esse é o manto de Maia, né? Nos faz ver as coisas diferentes do que realmente são. Então, não é inexistência, absolutamente, né? Muito bem. Então, vejam lá. Ela está com a perna direita cruzada, eu digo, minto, a perna esquerda cruzada sobre a direita, né? Forma exatamente aquela letra do Devanagari, do sânscrito, que está aqui nós estamos vendo aqui na figura, né? Certo? Então, porém, ela está, vamos dizer, estaria virada, vamos dizer, do lado contrário, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Mas pode-se explicar isso da seguinte forma, né? Vamos dizer, ela é vista, vamos dizer, atrás do manto, né? Do manto de Maia, da cabeleira, né? Então, vendo ali, vendo que se fôssemos ver isso aí, nós vamos ver exatamente a letra Ma, né, do sânscrito, né? Certo? Que, aliás, é a última letra das consonantes, né? Que chama-se que são as consoantes de 5 categorias, né? Ok. Bom, então, nós temos agora o quê? O Lago de Cuzumácara, né? O Lago de Cuzumácara. Então, vamos ver o seguinte, né? O que significa o Lago de Cuzumácara, né? Olha, Cuzuma é flor, Cuzumácara é primavera. Então, é o Lago da Primavera, do Renascimento, da Ressurreição, né? Isso que significa o Lago de Cuzumácara, né? Ok, então vamos adiante, nós vamos ver o seguinte. Seria esse lago um acidente geográfico? Pode até ser, nada impede, mas nós vamos ver, nós temos que examinar a coisa melhor, né? O Pandit Srinivasacharya, lá no primeiro volume do Sanatana Dharma, né, ele informa que o lago tem, né, 5 jojanas de comprimento, meio jojana de largura, né? Então, teria uma forma de uma piscina, né? Como, aliás, lá aquela figura da jerarquia, né, que o nosso irmão Requena apresentou, realmente tem a forma né, uma forma retangular, né? Ok. Né? E informa que o volume de água é de 7 crores, né? Muito bem. Um jojana são 12 quilômetros, né? Um crore são 10 milhões de metros cúbicos. Então, temos aqui o cálculo, né? Comprimento, 60 mil metros. Largura, 6 mil metros. Volume d'água, 70 milhões de metros cúbicos, né? Nós vamos admitir profundidade constante que está no contexto, né? Quer dizer, ela tem uma forma retangular e tal, nós podemos admitir também a profundidade constante. Mas se fosse outra forma, por exemplo, piramidal, a diferença não seria muito grande, não, viu? Então, vamos mostrar umas coisas que nós fizemos aqui. Em primeiro lugar, eu vou explicar os símbolos numerológicos, né? Ora, 7 simboliza o quê? A completude, né? A vitória, a perfeição, a vida eterna e a ligação entre o divino e o mundo físico material, né? 3 é o divino, 4 é o mundo material, né? Ok. 4 é matéria, né? 9 é iniciação, diksha, né? 1 é ser supremo, 5 é homem ou humanidade, né? Então, vamos fazer um cálculo aí, por assim dizer, esotérico, né? Mas nós vamos ver o seguinte. Antes disso, eu vou lembrar que 5, como eu estou falando, é o símbolo do homem-humanidade, né? O símbolo do homem, vamos dizer, inclusive, é um pentagrama, né? Onde você tem em cima, né, o vértice de cima é a cabeça,
né? Os vértices laterais são os braços, né? Vértices inferiores, as pernas, né? Ok? Muito bem. Passa aqui, então. Vai ter um cálculo aqui. Não apareceu, não sei. Oi? Fala qual que é a equação, porque não apareceu, não sei por quê. Não apareceu. Não apareceu a equação. Não sei. Tem um cálculo feito aqui. Isso mesmo. Infelizmente não está aparecendo aqui, não apareceu aqui no nosso computador, né? Okay? Mas é o seguinte, se você dividir ali, né, o volume d'água, né, pela superfície, né, você vai ter um valor assim praticamente de 0,20 metros, né? Quer dizer, né, 0,20 metros, que você pode representar por 1 sobre 5, né? 1 sobre 5, correto? Ok. Então, se você dali da equação que nós fizemos do cálculo, cancelando os zeros, né, etc., né, ok? Né? Então, nós vamos chegar a uma equação assim para profundidade, né? Quer dizer, 7 sobre 4 vezes 9, né? Igual a 1 sobre 5. Muito bem, o primeiro termo você pode interpretar esotericamente, né? Quer dizer, seria 7, né, que seria, vamos dizer, a completude, né? Ela, vamos dizer, a perfeição, a completude, né? Pelo número 9, que indica a iniciação, iniciou a matéria, né? De onde surgiu a vida e apareceram todos os seres vivos, né? Ok. 1 sobre 5, né? É também, né, o ser supremo se dividindo na humanidade, né? Dentro daquela expressão védica, né? Ekoham, Barusham Prajayati, né? Eu sou um e me torno muitos, né? Quer dizer, então, a existência do Ser Supremo como Paramatma se dividiu em Atma, mas sem ser uno. Ele continua uno e múltiplo ao mesmo tempo, né? Ok. Bem, ainda aqui temos o seguinte, né? Então, o segundo membro diz o seguinte: a Suprema Unidade se dividiu, dando a vida ao homem, né? Quer dizer, o corpo não vive sem a alma não vive sem Deus. Ok. O valor numerológico de Kusumakara é 22, que é um número diversos no tem uma oração também que se chama Astotara Satanama, né? Que são os 108 nomes da Divina Mãe, né? Mas agrupados em versos, né? Que tem 22 versos, né? Ok. Se nós agora formos para outra tradição egípcia, né? Nós vamos encontrar o seguinte, né? Que existe o tarô de 78, né? Arcanos, 78 arcanos, né? Ora, né, 78 é também o número de nomes da Divina Mãe no Durga Stotra. Tem 22, não podem contar, são 22 nomes, né? Ok. O total de arcanos, 78, né? 78, ok? Muito bem. O total de nomes, né? Aliás, o que eu falei? Depois eu vou lembrar, né? Bom, além disso, o 22, então, representa os arcanos maiores, né? Ok. Então, vamos passar para frente. Bom, agora nós vamos passar já para Kali, né? Realmente, a figura impressiona, né? Mas eu espero que a figura não atrapalhe o sono de vocês, né? Então, significação de Kali é um aspecto enérgico da grande Divina Mãe, como destruidora da ignorância, a Vidya, sendo por isso chamada também Kriya Shakti.
o seu nome aparece 3 vezes no Durga Stotra, né? Kumari Kali, Kapali Kapile, Krishna Pigale, Bhadra Kali Namastubhyam, Mahakali Namostute, né? Além de variantes que aparecem também, que é a mesma coisa que a própria Kali, né? Tem o nome Chandi, né? Que também é um aspecto de Kali, né? Nós temos ainda, né, Atahaze Kokamuke Namaste Sturana Priye, né? Essa frase diz o seguinte, né? Ela pode aparecer com Atahasa, com um grande sorriso, né? Mas também ela pode aparecer de forma brava, vamos dizer, né? Quer dizer, ela pode aparecer como Kokamukha, cuja tradução seria rosto de lobo, né? Quer dizer, ela pode estar muito sorridente, né? Dependendo de que você faz, né? Se você está praticando o Dharma, né? Mas se você está praticando uma Dharma, então ela vai aparecer com o rosto de lobo, né? Ok, né? Bom, ela por isso também chamada Kriya Shakti, né? Simbolismo da imagem, né? Então vamos ver o simbolismo da imagem, né? Bom, repare o seguinte, que ela está com um pé em cima de um Shiva prostrado, né? Como se estivesse morto, um Shiva morto, né? Significa o seguinte, que ela é a energia de Shiva, né? Quer dizer, o Shiva seria um corpo morto sem a energia de Kali, ok? Né? Bom, ela também tem 4 braços, né? Que significa né, a superconsciência, né? E ela, com a mão, com o braço direito baixado, né? Ela apresenta uma flor de hibisco, né? O hibisco, a flor de hibisco é uma flor oferecida a Kali, né? Quer dizer, essas flores oferecidas representam orações para ela, né? Ok? Muito bem. Então, ela recebe as orações e aí, com o outro braço levantado, ela levanta a espada de sacrifício, a espada da sabedoria, a espada que corta a ignorância, né? Ok. Na outra mão esquerda levantada, ela segura uma tigela com fogo da purificação, né? O fogo do karma, né? E com a mão esquerda baixada, ela segura uma cabeça cortada, né? Isso significa o seguinte, que ela é a purificadora, né? Ela vai purificar, quer dizer, ela vai cortar a cabeça antiga, né? A cabeça, o crânio da impureza, né? E substituir por um crânio iluminado, né? Significa isso aqui, né? Ok? Muito bem. Aí vocês vão ver o seguinte, ela tem um colar de cabeças cortadas, que seriam no total de 50 cabeças, né? 50 cabeças. O que são? Por que 50? 50 são exatamente as propensões, né, dos chakras, né? Desde Muladhara até no Ajna Chakra. Você tem 50 propensões, que são representadas nos mandalas do chakra como pétalas. Né? São propensões que formam a nossa personalidade. Né? Então, elas têm que ser cortadas, quer dizer, têm que ser purificadas. Né? Ok. Bom, quando chega lá na cintura, ela apresenta também mãos cortadas, né? Que no total seriam 108, mas realmente não estão representados 108 aqui na figura, né? Então, 108, né? 108 representam, vamos dizer, as rodas do karma, né? Quer dizer, para chegar até a liberação final, né? Ok? Bom, outra coisa também, ela tem uma cor que é um misto de azul com preto, né? Quer dizer, o azul é o Akasha, né? E o preto representa o transcendental, né? Quer dizer, o transcendental mora no Akasha do coração,
né? Ok. Bom, também ela assim, quase assim, seminua, né? Essa nudez representa a verdade que nós realizamos em estado de superconsciência, né? Quando se vê a verdade, vamos dizer, nua realmente, né? Ok? Bom, os mantras. Tem o mantra Om Krim Kriya Shaktyai Namaha, né? E tem um outro que é um misto, né, com Durga, Kali, Durge, Namo, Namaha e outros, né? Numerologia, né? Tanto Mahakali, Bhadrakali como Kali tem um número 9, que vê que está ligado à iniciação. Okay? Tá, vamos passar para o seguinte, né? Devotos. Oi? Devotos. Okay? Devotos, eu tenho que falar sobre devotos. Bom, os devotos que mais famosos aqui são Ramakrishna, né? Yogananda, né? Anandama, né? Era devota de Kali, né? E até se conta que quando ela estava em meditação, né, junto com os discípulos, né, muitas vezes ela se transfigurava na figura de Kali, né? E, aliás, tem que se falar o seguinte, que todos eles eram mestres de, vamos dizer, de muito bom coração, né? Quer dizer, então, quer dizer, Kali aqui não se manifestou neles assim como uma energia assim destruidora, né? Mas sim, ela, vamos dizer, ela apresenta-se como energia destruidora apenas, vamos dizer, no sentido de destruir a antiga personalidade para formar uma nova personalidade de alto nível espiritual. Okay? Bom, aqui agora nós temos Durga, né? Durga quer dizer obstáculo, né? A própria palavra diz, quer dizer aquela que remove os obstáculos, né? Ok? E aqui mostra como Arjuna a viu, né? Após, né, ele ter recitado o Durga Stotra, quando a Divina Mãe, né, apareceu para ele. Né? Vocês estão vendo aqui embaixo, está Arjuna no carro, Krishna, né, certo? Os 4 cavalos brancos, né, simbolizando, né, Jnana Ishta Kriya Yoga, né, é isso? E aí ela aparece ali com um número assim definido de braços, de cabeças, né? Quer dizer, ela está mostrando ali a sua forma, né, vamos dizer, cósmica, né? Ok? Tá, pode passar para adiante. Aqui nós temos aqui a imagem de Durga, né? Ela matando o demônio Mahishasura. O que significa? O que é o demônio Mahishasura? Ele simboliza a distração, né? A distração que nós temos que lutar, né? Sempre na nossa meditação, né? Você está meditando, está tudo, a mente está tranquila, você está fazendo a sua prática, né? De repente chega um outro pensamento e invade lá, né? Como se fosse realmente um demônio, né? Invadido, né? Então significa isso, né? Ok. Ela está sentada no leão, às vezes também ela aparece sentada num tigre, que simboliza a imensa força espiritual que ela tem, né? Ok, ela está com um tridente, né? Não é isso? Ela segura o tridente com a mão mais baixa, com a mão mais alta ela empurra, né, o tridente. O tridente significa o seguinte, significa, né, a trindade, né? Quer dizer, três manifestações, né, de Deus, né, e um cabo só, né, quer dizer, uma entidade única, né, com 3 aspectos, certo? E aí aparecem lá as várias armas de Durga, né, não é isso? Quer dizer, aí aparece, por exemplo, né, da clava, né, que é para quebrar, né, vamos dizer, as resistências no caminho espiritual, né, apresenta lá um arco e flecha, né? Que significa que ela atira pensamentos elevados, né, para os devotos, né?
é a espada da sabedoria, né? O chakra vamos dizer, da evolução cósmica, né? Aqui apresenta a concha, né? Que representa a voz divina, o verbo, né? Vamos dizer, né? Aqui tem uma tigela, né? Que tem o fogo da purificação, né? Aqui tem um estilete, né? Pontudo, né? Significando que a concentração tem que ser tão, vamos dizer, perfeita, né? Quanto a ponta de um estilete, né? Ok? E aqui a cobra significa a morte, né? Que ele tá dando a morte para Mahishasura, né? Ok. Agora, a, a, o mantra é Om Dum Durgaya Namaha, né? Om Dum Durgaya Namaha, né? O valor numerológico do número dela é 15, né? Bom, eu estou lembrando agora que o número de nomes no Durga Stotra, né, são 78 nomes, né? 78 nomes. 7 mais 8 dá 15, né? Quer dizer, são os 78 nomes, né, da Divina Mãe que estão no Durga Stotra, aquela oração que a Arjuna recitou quando estava no campo de batalha, né? Ok. Então vamos adiante. Aqui nós temos agora Lakshmi, né? Quer dizer, ela é aquela que concede a prosperidade material e como Mahalakshmi é aquela que concede a graça espiritual. Mas quando você pede a graça espiritual, também vem a graça material também, né? Bom, ela tem 4 braços, né? Os 2 braços para cima, virados para o céu, né? Mostram aqui o desabrochar da espiritualidade, né? Okay? E os braços virados para baixo, está saindo umas moedas, quer dizer, indica a riqueza material, né? A numerologia 14, que quer dizer equilíbrio, né? Mahalakshmi é 21, é 3 vezes 7, quer dizer, 3 vezes a perfeição, portanto, né? Okay? Então, vamos adiante. Bom, aqui existe esse yantra que está aqui, é chamado Shri Chakra, né? Então, às vezes, a gente tem a dúvida. O Shri Chakra, ele se insere nos nossos ensinamentos ou não? Né? Quer dizer, então, porém, ele é considerado como Yantra de Lakshmi. Né? Bom, então vamos lá naqueles 108 nomes da Divina Mãe. 108 nomes, né? Vocês vão encontrar o seguinte mantra. Om Hrim Shrim Klim Yoga Shri Chakra Sampujayai Namaha, né? Então aparece aqui, ó, Shri Chakra, né? Yoga Shri Chakra, né? Todos os nomes dos 108 nomes são da Divina Mãe são precedidos por yoga, né? Simbolizando o seguinte, que a adoração yógica, né, que se trata de oração yógica, né, quer dizer, em que o adorador se funde com o adorado, né, vamos dizer, tornando-se uma coisa única, né, ok? Bom, é que dentro desse círculo está aí né, o Shri Chakra, né, é isso, ok? Tem aqui o Purpura, né, que é essa muralha, né, de fora, né, com 4 portas, a semelhança de um templo maçônico, né, ok? Então, vamos lá. Bom, agora nós temos a Sarasvati, né? Ela é aquela que concede a graça da sabedoria, da ciência, das artes, né? Ela, então, pode-se dizer que ela é a Santa Sofia, ou Ágia Sofia, né? Seu nome significa mestra do lago, em referência ao lago Kusumakara, né? Ok? A descrição da imagem. Então, vamos lá. O que ela apresenta, né? Olha, ela segura uma vina, né, que é um instrumento de cordas, né? Com a mão esquerda levantada, ela está segurando a vina, né? Com a mão baixada, né? Direita baixada, ela toca, vamos dizer, a música, as notas, né? Ela tem 7 notas, né?
e representam os 7 chakras, que têm que estar harmonizados, né, como as 7 notas numa melodia, né, certo? Quer dizer, ela tem 7 notas, que no sistema indiano seria Saragama Padani, né? No nosso seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Ok? Bom, então vamos lá. Aí nesse braço direito levantado, outra vez ela segura o estilete da concentração, né? Ok? Com a mão baixada esquerda, ela segura o livro da vida, né? É o livro da vida, como está no Apocalipse, né? Quer dizer, o livro da vida somos nós, né? Quer dizer, nós somos o livro de 7 selos, né? Que tem que ser desatado por um iniciado, né? Ok? Para nós manifestarmos o nosso verdadeiro eu, né? Bom, aqui também o segundo Purushartha, né? Ele diz o seguinte: eu chegarei a ser o conhecedor daquilo que tem conotação com todos os sons. E ela é a senhora do som, né? Quer dizer, então, significa o seguinte, né? Que o Shuddha, ele já não vai procurar, vamos dizer, bens materiais, né? Como geralmente se interpreta o segundo Purushartha. Ela vai procurar aquilo, vamos dizer, que é o som da criação, né? Onde o som do verbo, o logos, né? Ok? Muito bem. O som da vida nós já falamos, né? As cordas são, né, aquilo que eu falei, né? Que, vamos dizer, em conjunto seria o Shabda Brahman, o logos, né? Assim, agora tem que falar sobre o cisne, né? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo, ela está sentada no lótus branco, que é a pureza, né? Debaixo vocês veem o lago Kusumakara, né? E na frente um pavão. O pavão, em sânscrito, é Hamsa, né? Que é o seguinte, existe uma lenda de que o cisne, ele separa o leite da água, né? Quer dizer, então, Hamsa, o cisne, representa o quê? O discernimento, né? A separação entre o eu e o não eu, entre o efêmero e o eterno, né? Entre o Dharma, Dharma, etc. Né? Então, isso é Hamsa. Mas também, Hamsa, vocês vão ver também que significa também eu sou, né? Quer dizer, isso então, em meditação, muitas vezes com ritmo respiratório, né, cadenciado, nós falamos assim, mentalmente, Hum sou, né, eu sou, né? Ok. Assim, o pavão, né? O pavão é o seguinte, o pavão, ele é a montaria de Subramania, né? Que é o segundo filho de Shiva, né? Subramania é o segundo filho de Shiva. Okay? O primeiro filho, né, de Shiva representa o quê? Tem uma cabeça de elefante e um corpo de menino, né? Quer dizer, o elefante é força, o menino é inocência. Então, ele representa a força da inocência primordial. No segundo filho, essa força vai produzir o quê? A pureza. Então, o segundo filho representa a pureza, né? Às vezes, ele é representado como Kartikeya, né? Como o deus da guerra, né? Significando a luta interna, né? Para conseguir alcançar a pureza interior, né? Ok. Então, esse pavão é a montaria de Subramania, né? Ok? E deixa eu ver aqui. Subramania, inclusive, ele tem 6 cabeças, né? Quer dizer, que significa, respectivamente, Dharma, retidão, Jnana, conhecimento, Bala, força, Vairagya, desapego, Aishwarya, dignidade, Kirti, glória, né? Então, vamos dizer, esse pavão sustenta esses 6 atributos divinos, né? Que vão atrás da sabedoria de Sarasvati. Okay? Bom, mantra é Om Aim Sarasvatiai Namaha, né?
Numerologia, Sarasvati é 17, que é o número que representa meditação e esperança, né? Vou passar para frente. Bom, aqui então, você já conhece, é uma pintura de Srivajra, né? Da Divina Mãe, né? Ele não colocou 4 braços, né? Porque ele receava que os ocidentais, né, não teriam, vamos dizer, não entenderiam isso, e substituiu por 4 raios, né? Ok, certo? Bom, aqui tem uma outra manifestação da Divina Mãe, né? Que ela era uma manifestação muito suave, doce, né? Vamos dizer, era rainha do transcendental, se apresentando de forma muito doce, muito alegre, né? Ela nutre ela nutre e protege todos os seres com seu doce amor, né? Tudo em volta dela é cheio de amor, beleza, Lalita, jogo divino, né? E aí vocês vão observar o seguinte: ela segura uma cana, que a tradição fala o seguinte, que essa cana é o arco dela, com a qual ela atira flores nos devotos, né? Aqui ela segura no outro braço esquerdo levantado o laço do amor, né? O braço direito levantado tem um estilete, né? E depois o braço baixado ela segura uma flor que tanto é branca quanto é vermelha, quer dizer, ela é a força da pureza e a própria pureza também, né? Ok, vou passar para frente aqui. Ah, bom, Sri Lalita, né? Peraí. Sri Lalita. Que isso, peraí, eu falei? Não é isso não. Né? Ela tem o número 12, né? O número 12 significa uma entrega, uma auto-entrega, uma sabedoria superior, né? Sri Lalita, com Shri, seria 19, que é o número solar, né? O número da renovação, né? É isso. Aqui temos uma Devi, né? Que é simbolicamente vamos dizer, a consorte de Shiva, né? O aspecto sabedoria de Shiva, que representa a inteligência intuitiva, né? Bom, uma Devi é o seguinte, o que conta a história, né? Conta o seguinte, né? Que havia uma divindade chamada Sati, né? Que era a esposa de Shiva, né? Ok? E que ela, para protestar contra o insulto que o pai dela fez contra ela, contra Shiva, ela, com seu poder de yoga, se incinerou, né? E depois, na outra vida, na outra nova encarnação, né? Ela renasceu como uma Devi, como uma, né? Como filha do Himalaia, né? Quer dizer, filha de Haimavata, no Himalaia, né? Ok? Também, aqui a numerologia dá 12 também, que tem o mesmo sentido, né? Quer dizer, ela, ela também representa, né? Quer dizer, a intuição para alcançar tem que haver uma entrega a uma sabedoria superior, né? E como uma Dev 22, que é o mesmo número do lago Zumakara, né? Ok, vamos lá. Bom, aqui temos o Shakambari ou Shatakshi, né? Essa é interessante. Ela, como Shakambari, é como aquela que nutre com vegetais, né? E Shatakshi como aquela que nutre os vegetais, né? Quer dizer, ela nos dá os alimentos vegetais, mas também ela, ela, ela nutre os vegetais também, né? Quer dizer, é a mesma entidade, mas com uma pequena diferença, né? Ok. Então, a Shakti é a mãe de 1000 olhos, né? Então, ela chora através dos 1000 olhos, né? Nutrindo que os vegetais do mundo com suas lágrimas de compaixão, né? Tem também o número 9, simbolizando também que ela nos inicia no conhecimento, né, da vida, talvez da vida vegetal, né? Ok. Então, tá bom. Então, vamos adiante.
prática do Navaratri. Então, vamos ver. A escritura diz o seguinte, que certa vez Shiva, com o fogo sair dos seus olhos, né, ele incinerou o deus do amor, Kamadeva, né? Okay? E aí, o que aconteceu? O chefe dos espíritos ocultas, que forma a egrégora de Shiva, né? Com seu poder de penitência, ele criou um novo ser, né? Aí diz a escritora que Brahma falou assim, banda, banda, bem feito, né? Pode parecer esquisito, né? Brahma elogiando, porque esse ser, ele se mostrou um grande demônio, né? Mas a gente explica outra hora, né? Ok, então o que aconteceu? Aí esse ser que passou a se chamar Bandasura, né? Ele foi fazer severas penitências, né? E aí, nessas penitências, ele conseguiu com que Shiva aparecesse para ele. E deu para ele vamos dizer, certos dons, né? Quer dizer, principalmente com relação à proteção. E a partir daí, né? Quer dizer, ele, com essa tentação, né? Ele começou a lutar contra os devas, né? Certo? E os sábios, né? E os devas e os sábios resolveram fazer um yaga, né? Não é isso? Só que tem que Bandasura entrou no meio do sacrifício, né? E eles, então, acabou com o sacrifício, eles se fugiram para todos os lados. Aí, então, Indra, que é o rei dos Devas, né? Ele, então, fez um sacrifício mais poderoso ainda, né? E nesse sacrifício, né, os Devas, os sábios, deram até sua carne, seus membros, né? Não é isso? E do fogo do sacrifício apareceu a Divina Mãe sob a forma de Tripura Sundari, né? Tripura Sundari, ok? Muito bem. Então, aí todos os sábios cantaram hinos, etc., como diz a história, né? Ok? E ela, então, fez o seguinte, ela organizou um exército de Shaktis, né? Para poder combater, né, o Bandasura, né, e destruir Bandasura, né? Ok, aí então o que acontece, né? Ela então lutou durante 9 noites, 9 dias, né? No Sri Lalita Sahasranama tem até um mantra relativo a isso, né? Bandasura Vadoyukta Shakti Sena Samanvita, né? Quer dizer, ela é aquela que formou um exército de Shaktis para abater Bandasura, ok? Né? Então ela lutou durante 9 dias, 9 noites, né? E no 10º dia à tarde, epa, Você voltou aqui. no 10º dia à tarde, ela bateu e matou Bandasura. Agora, o que representa Bandasura? Olha, Banda significa também o seguinte, quer dizer, frio, sem arrependimento, né? Azul é vida, Ra é destruição. Quer dizer, ele representa, vamos dizer, aquele que mata, destrói friamente, né, os seres vivos. Né? Esse é o Bandasura, né? Ok. Então, existe então uma comemoração, né, vamos dizer, uma prática, né, que dura 9 dias, né? Que termina no 10º dia, né, em que a Divina Mãe matou, destruiu Bandasura, né? Então, no 10º dia, né, do mês de Asvina, que é o mês da Libra, né, que é setembro, outubro, né? Ela então, à tarde, né, ela bateu o demônio Bandasura, ok? Muito bem. Então, durante 9 dias, 9 noites, né, se faz meditações, orações, né, né, outras coisas também, né, como japa, etc. Né? Ok.
né? Então, o Vijaya Dashami, ele é dividido em três tridos, né? Três tridos, né? Os primeiros três são exatamente a fase de purificação, em que se faz as práticas de meditação, de mantra, etc., dedicados a Kali e Durga, né? No segundo tríduo, né, então, a prática se dedica a Lakshmi, quer dizer, é a hora, é o período que nós vamos receber as graças da Divina Mãe, de Lakshmi, né? Ok. No terceiro, então, já vamos receber a sabedoria, né, que é a vocação, então, a Sarasvati, né? Ela é invocada, né? Então, para conceder a sabedoria. E no 10º dia é o dia de Yoga Devi, né? Quer dizer, ela é o dia do triunfo, né? Que ela aparece como Senhora da Glória, né? Então, essa é a prática que é feita, né? Ok? Então, reparem o seguinte, que o 10º dia, né? O 10º dia do mês de Asvina, do mês da Libra, né? Ele é também, vamos dizer, pelo fato de ser o 10º dia da lua crescente, né, ele né, é também um parva, uma ocasião auspiciosa, né, que mesmo o 10º dia da lua crescente em outros meses também é uma ocasião, né, uma ocasião auspiciosa, né? Lembrem-se que Sri Bhagavan Mitradeva, né, no seu banho, né, no batismo sagrado feito pela própria Yoga Devi, né, não é isso? Ele ocorreu exatamente no dia de Vijaya Dashami, né, quer dizer, no mês de Asvina. Porém, né, a iniciação de Mitradeva Yogadev, né, iniciado pela própria Yogadev, né, o Vijaya Dashami foi no dia de Vaishaka Purnima, né, quer dizer, no dia da lua cheia do mês de Vaishaka, né, que é abril, maio, quer dizer, não foi, portanto, no mês de Asvina, quer dizer, ele não é necessário, né, que você faça a prática do Navaratri precisamente vamos dizer, no mês de Asvina, mês da Libra, pode ser em outros, né, outros meses também, né, ok? E outra coisa já que ainda temos um tempinho aí, né, ok? É que depois dele ser batizado, né, no batismo Abhisheka, né, os Siddhas cantaram uns versos, né? No primeiro verso diz o seguinte: ele estava sentado numa plataforma de ouro, né? E com a perna direita, né, dobrada sobre a esquerda, né? Então aí forma também aí o símbolo de Ma, né? Agora interessante o seguinte, né? A letra Ma, se você coloca um ponto em cima, né, que representa, vamos dizer, a origem do som criador, né, certo? E aquela lua invertida para cima, né, com cavidade para cima, né, que representa assim como se fosse uma frente de onda, né, quer dizer, a onda criadora saindo, né, e foi criando todo o universo, né, ok? Então, quando tem o bindo, né, e essa meia-lua virada para cima, né, você vai pronunciar isso mam, né, que é exatamente o Bidya de Mitradeva, né, é isso, certo? Quer dizer, é o Bidya dele, de Mitradeva, né, quer dizer, você sempre fala isso, né, Om Mam Sri Bhagwan Mitradevai Namaha, né, é isso? Ok, gente. Então, por aí nós vamos encerrar. É claro que teria muito mais detalhes, mas isso, das perguntas, em outras ocasiões, nós vamos poder explicar, se Deus quiser, né?
Então, agora nós vamos fazer uma ligeira prática, né? Não é isso? Bom, então vamos fazer o seguinte. Lembrem-se que lá no Evangelho, o que lá o mestre diz, né? Não adianta dizer que o reino de Deus está aqui e acolá. Ele não virá por aparato exterior, ele está dentro de vós. Ok? Muito bem. Então já falou onde é que está o reino de Deus, né? O reino de Deus, o rei do reino de Deus é o Atman, né? Ok? O reino de Deus é que nós chamamos de Ananda Maya Kosha, né? E o rei lá dentro é o Atman, né? Muito bem. Depois, o que ele falou? Procurai primeiro o reino de Deus, né? E suas obras, na realidade, as suas potencialidades, né? O resto virá de acréscimo, né? Então, ele deu prioridade à meditação no Atman. Olha bem, né? Ele deu prioridade à meditação do Atman, ok? E é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer agora o seguinte: nós vamos fazer a meditação do Atman, né? Da seguinte forma. Claro, primeiro, como sempre, tem que relaxar bem, né? É isso, certo? E depois fazer uma respiração mais ou menos lenta, sem se violentar, né? Quer dizer, então, e concentrar, aí pode concentrar aqui no Anahata Chakra, que é a sede da alma individual, né? Pode concentrar no Ajna Chakra, né? Ou pode concentrar no Guru Chakra, né? Fica a escolha de vocês, né? E aí vocês fazem o seguinte, ao aspirar, vocês falam Hum, né? Segura um pouco o ar, pois solta devagar, sou, né? Inclusive, vocês vão notar o seguinte, mesmo sem falar Hum, sou, né? A própria respiração já dá o som de Hamza, né? Vocês prestam atenção, na hora que você aspira, né? Hum, depois que solta o ar, sou, né? E assim nós vamos fazer uma prática, então, vamos concentrar, então, no nosso Atman, né? Vamos fazer aquilo que o mestre falou, né? Quer dizer, procurar primeiro o reino de Deus, né? Lá dentro, né? Que está em nós, né? Ok? É isso que nós vamos fazer. Então, vamos concentrar, vamos esquecer todos os pensamentos, problemas, relaxando bem, respirando suavemente, sem se violentar, muito suavemente. E vamos nos concentrar no nosso Atman. Então, vamos iniciar.
Gurur Brahman, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parama Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Assim, chegamos no fim de nossa meditação. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, queridas mães, pela atenção, pela... eu espero que nós falamos, não somente esgotem o assunto, mas que todos também procurem pesquisar e sempre vão achar certamente mais novidades, Ok? Então, muito obrigado pela atenção, E eu vou convidá-los para amanhã, É o irmão Emílio que vai falar às 8 horas da manhã. O assunto dele é processos de evolução, viu? Então, mais uma vez, muito obrigado. Namastê, namastê, namastê. Namastê.